Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, ninja pervertido. Capítulo 31. Ele torceu o pé para trás e estava prestes a atacá-los, quando uma saraivada de kunai e shuriken caiu no ar acima dele, mirando sua cabeça. TCH. O homem estalou a língua, pulando para trás para evitá-los, e todos os olhos se voltaram para as árvores, onde um loiro conhecido vestido de laranja estava 100 pés acima em um galho, braços cruzados e um sorriso no rosto, e parece-me, o loiro começou, pulando do galho e disparando em direção a ele, suas mãos brilhando em um selo de mão em forma de cruz, que você está em menor número, velho. Houve uma série de nuvens de fumaça ao redor de Naruto, e de repente, onde havia uma loira voando pelo ar, agora havia mais de 30. Aborrecimentos todo, Suin tentou reclamar, mas Daiki aproveitou a distração, levantou os braços e liberou todas as armas que tinha em seu selo da força dimensional. Várias dezenas de kunai, shuriken e espadas disparando pelo ar em direção aos Jonin mais rápido que balas. Ao seu lado, Sasuke e Fu realizavam selos de mão. Estilo fogo, jutsu de fogo do dragão. Estilo do vento, grande avanço. Sasuke cuspiu um enorme dragão de chamas, enquanto Fu liberou um poderoso vendaval que poderia arrancar árvores de suas mãos. A garota de cabelos menta fez um som de choque quando seu vento atingiu o ataque de Sasuke, e o dragão de fogo rugindo cresceu completamente até proporções anãs. Com Naruto vindo de cima e de todos os lados, sua série de armas e o combo não intencional de Sasuke e Fu, eles realmente se esforçam ao máximo. Suin pode ter sido mais rápido e mais forte do que todos eles, mas mesmo isso só foi até certo ponto quando ele estava cercado basicamente por todos os lados. Os clones de Naruto avançaram contra ele, atacando-o com uma série de socos e chutes que esmagavam ossos de todos os lados, enquanto suas armas e o furioso dragão de chamas varriam o inimigo Jonin. Eles ficaram em silêncio, o único ruído era a chama crepitante do inferno que queimava na posição de Suin, e Naruto pulando para longe do fogo, segurando seu traseiro fumegante, quente, 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 o loiro gritou. Dando um tapa na própria bunda para apagar pequenas brasas que queimavam em seu traseiro, você não pode cuidar da sua mira, seu idiota. Ele cuspiu para Sasuke quando terminou. Que tal você não atrapalhar meu jutsu, idiota? Sasuke retrucou. E vocês são uma bagunça. Fu riu com vontade, antes de cruzar os braços atrás da cabeça, cara, isso foi mais fácil do que eu pensava que seria. Daiki franziu a testa, era isso mesmo, mas algo estava errado. Ele não sentiu o cara escapando do ataque, na verdade, no final, ele nem tentou, pelo breve vislumbre que teve antes dos ataques atingirem sua posição. Mas o que foi ainda mais desagradável? Onde estava aquele lamento familiar de agonia que geralmente acontecia quando alguém morria queimado? Ou onde estava o cheiro de carne humana frita e crocante? Espere, algo está erra. Ele nunca conseguiu terminar porque, de repente, uma enorme quantidade de vapor começou a sair do fogo e ele diminuiu rapidamente, para revelar Suin, mas totalmente diferente. Ele estava envolto da cabeça aos pés em uma armadura agitada de água pura. Não acredito que tenho que usar meu jutsu supremo contra um bando de pirralhos fracos porque não estava levando vocês a sério. O Jonin cuspiu com raiva. Antes de balançar a cabeça, não importa, é simples. Agora que você viu minha armadura de água, você só precisa morrer. Ele levantou a mão quando terminou e deu um soco simples. Desse golpe, um punho gigantesco de água puramente comprimida disparou pelo ar em direção a eles, não muito diferente de uma enorme garra de chakra biju. Era absolutamente gigantesco e, apesar do tamanho, chocantemente rápido. Só Fu tinha para onde correr com algo desse tamanho. Por instinto, Daiki se lançou no ar, avançou para encontrá-lo e acertou ambas as palmas no jutsu, bombeando todo o chakra que lhe restava que não o mataria. Em seu jutsu palma da força, a onda de choque concentrada que explodiu de suas mãos atravessou a, fazendo com que o jutsu se desfizesse como um par de ondas se partindo. Seus olhos se arregalaram imediatamente depois, quando Suin apareceu na sombra de seu jutsu, tão rápido que Daiki nem o viu se mover e ele não conseguiu fazer nada quando uma mão envolta em água envolveu seu pescoço e empurrou para baixo. Suas costas bateram no chão um momento depois, com força suficiente para atravessá-lo, e sua espinha explodiu em agonia. Então engasgou quando a mão apertou sua traqueia e o homem começou a estrangulá-lo até a morte, com Daiki incapaz de fazer qualquer outra coisa. Daiki. Ele ouviu alguém gritar, ele não conseguia dizer quem, tudo estava ficando escuro. Seus olhos reviraram, e ele conseguiu ver Sasuke, Naruto e Fu correndo para ajudá-lo, mas o homem o sufocou até a morte, levantou o outro e com um bufo de seus dedos, e romperam enormes pilares de água que se chocaram contra os três e o subjugaram, levando-os para fora de vista. Bastardo! Daiki usou todas as faculdades mentais restantes que tinha para amaldiçoar o homem em sua cabeça. Por um breve momento, seu olhar se desviou para cima, e ele pode ter tido alucinações enquanto se aproximava da morte, porque por um breve segundo, ele pensou ter avistado Kakashi correndo através de um rápido conjunto de selos de mão borrados, mas então ele simplesmente desapareceu. Chega, sensei! Uma voz repentina gritou com raiva, e ele sentiu os dedos em volta de sua garganta se soltarem, permitindo que ele inalasse grandes quantidades de ar e enchesse seus pulmões. E Suin bufou, esquecendo-se completamente de Daiki e o deixando ir, virando-se para o lago. Então você finalmente saiu do seu esconderijo, seu covarde covarde? Ele cuspiu. Tossindo e tossindo, Daiki virou-se fracamente de lado e olhou para o lago, e lá,
estava Shibuki, mas completamente diferente de antes. Ele segurava uma garrafa de vidro de formato estranho em uma das mãos, cheia de um líquido de aparência misteriosa que parecia água, mas de cor prateada em vez de transparente. E havia uma enorme aura de chakra em chamas ao redor do corpo de Shibuki, tão poderosa e tangível que o próprio ar parecia se agitar e se contorcer, uma poderosa aura fervente de chakra que lembrava Daiki quase de uma capa de chakra biju. E seus olhos, tão diferentes das coisas trêmulas e covardes de antes. Uma raiva ardente se destacava neles agora enquanto ele olhava com ódio sangrento para Suien. Você está certo, é claro, mas eu não posso mais ficar de lado. Eu me pergunto, é assim que meu pai se sentia naquela época? Eu finalmente entendi. Shibuki parou antes de rosnar, eu sou seu oponente agora, sensei. Assim que ele disse isso, a água em que ele estava entrou em erupção e se transformou em um enorme geyser. Não era um jutsu, mas devido à velocidade e força, Shibuki avançou, diminuindo a distância entre ele e seu antigo sensei em um piscar de olhos. Suien teve apenas um breve momento para levantar os braços e bloquear o soco repentino, mas mesmo com sua armadura, a força bruta o levantou e o fez voar para trás como um míssil. No entanto, mesmo quando ele voou para trás tão rápido que Daiki mal conseguia vê-lo, uma enorme quantidade de tentáculos de água irrompeu de seu corpo coberto de água, cada um se comprimindo em pontas pontiagudas e atacando Shibuki. Os olhos de Daiki se arregalaram quando ele percebeu um vindo direto para ele também. Ele não conseguia se mover. Ele se levantou fracamente antes de cair novamente. Shibuki estalou a língua, rapidamente apareceu ao lado de Daiki e fez alguns selos de mão, a garrafa de água caiu de suas mãos, antes de abrir a boca e cuspir o que era quase uma onda gigante literal. Era tão grande que bloqueava tudo da vista de Daiki. Puta merda, ele ficou boquiaberto. A água heroica era uma loucura. Capítulo 32. De repente a onda gigante foi varrida para o lado e a voz de Suin ecoou. Usando água contra mim quando eu tenho minha armadura de água. Você nunca aprende, seu idiota. Ele zombou, aparecendo de repente na frente de Shibuki em um borrão de velocidade que Daiki não conseguia acompanhar. Shibuki recebeu um soco e revidou com outro, mas teve que recuar rapidamente quando dezenas de espinhos de água irromperam do corpo do ninja desaparecido tentando perfurar Shibuki. Shibuki rosnou formando um único selo de mão, e então estendeu a mão, agarrando uma enorme espada de água comprimida e avançando em direção ao seu sensei, que fez exatamente o mesmo. Daiki só pôde assistir, impotente, enquanto eles se envolviam em uma batalha rápida e aterrorizante de taijutsu e golpes de espada. E ele mal conseguia acompanhar, mas à medida que continuava, ele percebeu. O rugido do manto de chakra ao redor de Shibuki estava ficando cada vez menor e, aos poucos, Shibuki se tornou mais lento e fraco, e seu sensei começou a dominá-lo, à medida que a diferença em suas habilidades básicas se tornava totalmente aparente. Merda. Daiki olhou para trás, para seus companheiros, apenas para encontrá-los todos caídos em um trio de crateras inconscientes. Eles não foram apenas esmagados e subsumidos pelo ataque anterior, eles foram afogados e ficaram inconscientes durante o ataque, provavelmente depois de terem sido jogados de volta no chão e forçados a respirar por causa do choque causado pelo impacto. Ele não pode durar muito mais tempo. Daiki percebeu. E quando Shibuki caísse, tudo estaria acabado, aquele cara mataria todos eles e pegaria a água do herói como ele queria. Daiki nem sabia por que o idiota de merda queria aquilo. Ele deveria saber que usá-lo tiraria um pedaço de sua força vital. Mesmo um gole dele, embora aumentasse enormemente o poder de Daiki, duraria apenas 1 ou 2 minutos no máximo, e tiraria uns bons 10 anos de sua vida útil. Embora 10 anos em vez de sua vida seria uma boa troca neste momento. Seus olhos se voltaram para a garrafa de água heroica que estava inocentemente ao seu lado e a tentação surgiu. Foda-se, ele morreria de qualquer jeito nesse ritmo. E grande coisa, ele morreria com 100 anos em vez de 110 ou algo assim, se alguém não matasse a bunda dele primeiro de qualquer jeito. Estendendo o braço trêmulo, Daiki agarrou a garrafa. Ele estava tão fraco, porém, que teve que lutar para simplesmente tirar a rolha e abri-la. A rotina. Ele bufou para si mesmo, antes de levar o copo aos lábios e tomar um gole. Ele engoliu em seco. E então, tudo ficou parado. A névoa de escuridão ao redor de sua visão se dissipou, seus sentidos se expandiram enormemente, sua visão se aguçou, a dor que o atormentava desapareceu, e Daiki se levantou mais uma vez. Uma sensação de adrenalina percorreu suas veias, e ele sentiu seu chakra clicar, e como uma chama alimentando barris e barris de petróleo, ele se inflamou, explodiu, cresceu, consumiu e rugiu pra caramba. Uma enorme aura de chakra irrompeu de seu tenketsu e por um momento Daiki sentiu isso. Poder. Essa era a sensação de força, pois naquele momento ele podia sentir isso em suas veias, ele estava diante da linha que, quando rompida, permitia que alguém compreendesse o poder de um Kage. Seu olhar se voltou rapidamente para Shibuki enquanto o ar tremia enquanto eles colidiam com espadas de água, e ele percebeu que Shibuki estava sendo empurrado de joelhos por seu sensei, a chama de chakra que antes era um inferno ao redor de sua forma, agora era apenas uma névoa brilhante de brasas minguantes. Daiki colocou a rolha de volta na garrafa e a abaixou. Então ele se moveu. O chão rachou e abriu crateras sob seus pés, ele mal conseguia controlar sua própria força e velocidade recém-aprimoradas.
pareceu que um instante depois ele estava ao lado de Suyin, esticando as palmas das mãos e liberando seu jutsu. O ar ressoou como se o céu rugisse com um trovão, e ondas de choque gêmeas irromperam de suas palmas com tanta força que o ar à sua frente pareceu rachar e brilhar. Suyin rugiu em agonia, mas Daiki ouviu suas costelas se quebrarem devido à força transmitida através de sua armadura de água. E um momento depois ele disparou pelo ar como uma bala de canhão, voando a centenas de metros de distância para o outro lado do lago, colidindo contra uma série de casas. Opa, você? Shibuki olhou boquiaberto para ele no momento em que o chakra ao redor dele diminuía completamente. Você bebeu. Isso, ele parou de falar, antes de fechar os olhos e cair inconsciente. Se ele não terminasse isso rápido, era isso que aconteceria com ele. Daiki o pegou antes que ele caísse na água. Num borrão de pura velocidade, ele carregou o shinobi mais velho de volta para a ilha com a árvore enorme e o mandou para baixo. Então ele correu sobre o lago num borrão com Shunshin, movendo-se tão rápido que era quase incompreensível para Daiki. Ele devia estar se movendo mais de 10 vezes mais rápido que podia. Ele pousou na outra margem alguns segundos depois, no momento em que seu inimigo emergiu dos escombros dos prédios. Levou cerca de 10 segundos para ele se recuperar do ataque surpresa de Daiki. Se não fosse por aquela armadura de água, ele provavelmente teria morrido ali mesmo, quando o jutsu da palma da força o pulverizou de dentro para fora e esmagou seus órgãos. Eu deveria ter quebrado seu maldito pescoço no segundo em que coloquei minhas mãos em você antes. Suyin cuspiu, antes de atacá-lo, a água jorrando de seus pés e o impulsionando para frente. Foi engraçado. Há pouco, ele nem conseguia ver esse cara se movendo. Ainda, tão lento, Daiki balançou a cabeça enquanto facilmente a inclinava para o lado, evitando um soco com uma lança de água na ponta. Então pulou sobre um chute forte que liberou uma lâmina de água que a menos de um minuto teria cortado suas pernas antes que ele pudesse ver. Tão lento, caramba. Ele se perguntou se era assim que Kakashi se sentia diante de um matagal. Cala a boca, Suyin começou a rugir de raiva, apenas para ser imediatamente calado quando a palma da mão de Daiki atingiu e atravessou a armadura de água ao redor de seu rosto e o agarrou pelo crânio com uma força de esmagar ossos. Ei, Daiki podia sentir a sede de sangue crescendo dentro dele agora que a situação estava invertida. Que tal eu agradecer pelo seu tratamento comigo antes? E como você tentou matar Shizuku enquanto a usava como refém? A armadura de água ao redor do homem se agitava e se enfurecia como ondas do oceano, e ele podia ver quase em câmera lenta dezenas e dezenas de espinhos se formando com a intenção de empalá-lo. Daiki lançou um Force Palm Jutsu Akima-roupa, bem no rosto do homem. Os picos de água que se formaram se separaram. A armadura de água não se dissipou. Ele ainda estava vivo. A armadura de água deve ter enfraquecido o suficiente para que ele sobrevivesse. Não importa. Daiki sorriu, levantou o homem pelo crânio e levantou sua mão livre, forçando-a a passar pela água e colocando-a contra seu estômago. Então ele disparou um par de Force Palm Jutsu. Então de novo. Então de novo. E de novo. Repetidamente em um ataque rápido, ele liberou seu próprio jutsu original e criado em uma saraivada. A armadura de água se dissipou pela segunda vez. Ele não se importou. Ele queria sua maldita libra de carne para forçá-lo a ir tão longe. Quando ele finalmente parou e jogou o cadáver do antigo Jonin no chão, o rosto havia desaparecido completamente, e havia um buraco aberto direto no estômago do outro lado. No final, o homem se tornou nada mais que um pedaço de carne sangrenta e desfiada. Daiki cuspiu no cadáver. Ele adoraria ter batido um pouco mais no homem, descontar sua frustração e raiva nele. Mas ele não estava consumido pelo desejo o suficiente para não notar como sua força e chakra, apesar de atingirem um pico tão grande, começaram a diminuir rapidamente com o passar dos segundos. Antes que ele perdesse o impulso de seu chakra, e a sensação adequada o percorresse novamente, Daiki juntou suas mãos em um único selo modificado, chakra verde brilhante e puro irrompendo de suas mãos. Daiki aproveitou a oportunidade para curar todos os seus ferimentos, até que sua visão escureceu e suas pernas cederam. Ele não chegou ao chão. Uma mão o segurou antes que ele o fizesse. Cara, você é uma criança muito assustadora, hein? Uma voz familiar e irritante falou lentamente. Eu te odeio pra caralho. Daiki o amaldiçoou, então ele caiu na inconsciência. Capítulo 33. Desta vez, quando a consciência retornou a Daiki, foi algo suave, como se ele tivesse acabado de acordar de um cochilo muito bom. E ele se sentiu bem. Acordou quase instantaneamente assim que abriu os olhos. Ele se levantou e percebeu que estava, na verdade, em uma cama. Uma cama bem boa, na verdade, bem melhor do que a do seu apartamento de merda. Ele olhou ao redor e percebeu que estava em uma sala com aparência bastante árida, com um tipo específico de parede e piso de madeira, exatamente igual à madeira usada para construir as casas da Vila da Cachoeira. Daiki sorriu, sentindo uma onda de orgulho percorrer seu corpo ao se lembrar do estado em que deixou aquele idiota do Suyin. Dando um tapinha mental nas próprias costas, ele se recostou no travesseiro confortável em que estava deitado e apenas se deleitou com a sensação de vitória, agora que estava acordado para aproveitar. Assim, já faz um tempo que não verifico minhas estatísticas. Ele refletiu, acessando distraidamente seu status. Ele piscou estupidamente para o que foi refletido de volta para ele. Isso não fez sentido. De jeito nenhum. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade dos chakras, 39.600. Shunin,
Força, 86.4, 510. Resistência, 128.4, 510. Durabilidade, 86.4, 510. Agilidade, 86.4, 510. Taijutsu, 155, 500. Ninjutsu, 174, 500. Genjutsu, 10, 500. Bukijutsu, 46, 500. Controle de chakra, 182, 500. É afinidades dos chakras. Relâmpago. Adepto, você pesou no caminho do trovão estrondoso. Fuinjutsu. Adepto, você não é mais um mero amador. Que merda é essa? Sua capacidade de chakra tinha mais que dobrado desde a última vez que o viu. Não só isso, mas todas as suas habilidades físicas, elas tinham aumentado drasticamente. Mas além disso, suas estatísticas físicas. O limite para eles era de 500 antes, mas agora, era 510. Não parecia uma grande lacuna. Mas ele já tinha notado algo antes. Pelos seus números de status, ele deveria ser apenas cerca de 4 vezes mais forte do que era agora. Como era quando acordou pela primeira vez com esse sistema de status. Mas isso estava errado. Pelas estimativas dele, ele era na verdade o dobro dessa quantidade mais forte e definitivamente essa quantidade mais rápido. Quanto mais suas estatísticas aumentavam, mais difícil ficava fazê-las aumentar, mas ao mesmo tempo cada pote de estatísticas parecia, aos poucos, valer mais do que o anterior. 30 não era nem metade tão forte quanto 60 nesses números, nem perto. Ele realmente não conseguia dizer o quão grandes eram as lacunas, era muito difícil de medir. A diferença entre 500 e 510 provavelmente era bem grande quando se aplicava essa lógica. É por causa da água heroica? Ele se perguntou, ignorando a tela de status e pensando. Pensando bem, isso provavelmente era uma coisa boa. Considerando a quantidade de tempo que ele precisaria para fazer esse tipo de ganho, semanas, mais ainda. Por os insignificantes 10 anos de vida? Sim, daí que decidiu, vale a pena. Afinal, compensar 10 anos de força vital? Isso seria fácil. Afinal, ele estava planejando se tornar um Jinchuriki. E além disso, havia um certo furãozinho com um certo pequeno clã viajante de outro continente vagando pelas nações elementais. E naquele furão, havia uma certa pedra que ele poderia facilmente colocar as mãos. Ele só precisava de um fragmento dela e poderia devolver o resto ao furão. E isso não só aumentaria todas as suas habilidades e chakra, como também aumentaria enormemente sua expectativa de vida. Acho que preciso procurar pela Pedra de Geléu, ele refletiu. Ele provavelmente deveria começar pela Terra dos Rios. Afinal, todo o resto estava lá. Tirando as cobertas que cobriam cuidadosamente seu corpo, Daiki sentou-se completamente e se levantou da cama. Honestamente, ele estava se sentindo muito energizado agora. Ele estava quase ansioso para queimar energia agora que havia organizado seus pensamentos. Ele estava ansioso para voltar à rotina. E outra coisa o atormentava agora, conforme ele se lembrava daquela luta. Ele era mais ou menos um mosquito comparado a Suyin, como esperado de um genin novato lutando contra um jonin. No entanto, com apenas um gole da água do herói, ele esmagou o homem facilmente, mesmo com uma técnica tão impressionante quanto a sua armadura de água. O homem provavelmente estava no nível de um jonin de elite, ou pelo menos se aproximando dele, e definitivamente beirando a habilidade de um shinobi de rank A. Daiki cerrou os punhos, um largo sorriso se abriu em seus lábios e ele voltou à sensação de poder completo, a pura confiança e a euforia que sentia. Não era nada que ele já tivesse experimentado antes. Ele queria isso. Ele queria chegar a esse nível, se tornar tão forte, e então moer ainda mais para cima e ascender ainda mais além. Ele sabia, afinal, que o nível de força que ele havia adquirido ali era apenas uma ninharia comparado ao tipo de força que pessoas como Madara e Hashirama tinham. Inferno, ele apostava que nem chegava perto de pessoas como Raikage Ai e similares. É isso, eu vou chegar lá, M. Ele levantou a mão no ar e começou a fazer um voto de ficar forte assim. Apenas para a porta se abrir e foi entrar e parar, piscando seus olhos laranja como uma coruja. Ei, você acordou de novo, Daiki. A Jinchuriki de cabelos menta sorriu. Então seus olhos desviaram do rosto dele para sua virilha e suas bochechas ficaram um pouco vermelhas. E foi então que Daiki percebeu que estava completamente nu. Eu culpo Kakashi, ele rosnou mentalmente. Nome, Daiki Urei, com água do herói bebeu. Capacidade de chakra, 194.000, 194.000. Força, 357.500. Resistência, 105.6.500. Durabilidade, 357.500. Agilidade, 357.500. Capítulo 34. Por um momento eles apenas se encararam. Daiki para o Jinchuriki de cabelos menta e Fu, olhando para seu rei serpente Manda. Claro, a diferença de tamanho no sentido do nome estava um pouco errada e não combinava, mas Ei, Manda era a maior besta serpentina que ele conseguia pensar agora, mesmo que ele fosse minúsculo demais para realmente descrever sua circunferência máscula. Daiki suspirou, tire uma foto, ela vai durar mais. Ele disse sem expressão. Fu desviou o olhar da virilha dele e deu de ombros. Eu não tenho uma câmera, ela respondeu. Posso pegar a sua emprestada? Eu também não tenho um. Daiki se viu retrucando. Talvez Shibuki? Ela bateu no queixo e refletiu. Ela com certeza não era nada tímida, hein? Balançando a cabeça, Daiki ignorou seu estado de nudez e cruzou os braços. Então, o que aconteceu depois que desmaiei? Ele perguntou.
Fu estalou a língua. Não sei, eu só acordei uma hora depois de você aparentemente ter derrotado aquele babaca. Ela fez beicinho. Não acredito que fui eliminada tão facilmente. Depois perdi o Shibuki dando uma surra e você acabou com ele. Deve ter sido um show incrível. Ela deixou os ombros caírem. Sabe, já faz muito tempo que Shibuki não fica assim. Ele costumava ser muito mais legal do que agora. Ela balançou a cabeça antes de se animar. De qualquer forma, seus amigos já se recuperaram e foram embora. Mas seu sensei ficou por aqui esperando você acordar. Daiki lançou-lhe um olhar estranho. Shibuki legal? Bem, Daiki supôs que ele estava meio legal ontem quando finalmente se tornou homem, mas além disso, ele não conseguia imaginar o homem como legal de jeito nenhum. E o que foi isso sobre o sensei dele? Eu não tenho um sensei, Daiki apontou, na verdade. Há quanto tempo estou fora? Fudeu de ombros, bem. O cara Jonin de cabelos grisalhos e aparência de espantalho está esperando por você na casa de Shibuki. Ela se corrigiu. E cerca de um dia, eu acho? Não tanto tempo considerando a surra que você levou e o fato de que você bebeu a água do herói. Na verdade, como você está se sentindo? Ela era meio tagarela, não era? Mas, Kakashi ficou por perto? Isso não soou como ele. Daiki flexionou seus bíceps ondulados com os braços cruzados e deu um sorriso irônico. Estou me sentindo bem. Ótimo mesmo, ele disse. E você? Em resposta, Fu ergueu o punho. Estou bem, não levei uma surra tão grande quanto a sua e de qualquer forma, me recupero rápido, um dos benefícios de ser uma Jinchuriki. Certo. É bom ouvir isso, Daiki assentiu. Antes que um pensamento lhe ocorresse, na verdade, como isso está te tratando aqui? Tipo, a Kyuubi Jinchuriki é tratada como lixo na minha vila. Fu piscou, antes que seu sorriso brilhante se tornasse um pouco trêmulo. Quero dizer, não é tão ruim assim, sabia? Shibuki sempre cuidou de mim quando eu estava crescendo, antes do pai dele morrer pelo menos e ele se tornar do jeito que se tornou, e bem, eu não sou muito próxima de mais ninguém, eles são cautelosos comigo, mas eles não me tratam exatamente mal ou algo assim, ela nem hesitou em explicar a ele. Ele já tinha se tornado tão querido para ela? Ou era mais provável que ela simplesmente não tivesse filtro? Espere, você conhece a Kyuubi Jinchuriki? Ela perguntou de repente, arregalando os olhos quando percebeu o fato. Sim, e você também, Daiki apontou, ou provavelmente. Você conhece o garoto loiro, Naruto? Ele tem a Kyuubi. Fu ficou boquiaberto. Eu conversei um pouco com ele ontem antes de ele ir embora. Embora ele estivesse mais interessado na garota de cabelo rosa, eu não tinha ideia. Ah, que droga, eu nunca falei com outro Jinchuriki antes. Ah, espera, merda, não era para ser um segredo da classe S ou algo assim? Porra. Bem, não é como se alguém tivesse dito a ele que era um segredo de classe S, ele só sabia por metaconhecimento, então não era como se ele pudesse ser culpado por isso. Você deveria guardar isso para si mesmo, claro, Daiki acrescentou, só por precaução. É para ser algum tipo de segredo, apesar de quão mal está escondido, então se você falar sobre isso, pode acabar cortando minha cabeça. Fu piscou, antes de sorrir, não se preocupe com isso. Eu não vou contar a ninguém, eu prometo. Estou feliz por ter conhecido outro container como eu, ela o dispensou. É quase como sermos camaradas de verdade, de certa forma? Quase amigos de seres humanos, eu realmente não tenho amigos, então é bom saber. Certo. Daiki teve que segurar uma careta. Pelo que ele se lembrava, Fu não era tão solitária no cânone sem amigos que ela realmente permitiu que Akatsuki a levasse porque ela não sentia alegria na vida. De repente, ele conseguiu facilmente imaginar essa garota, flutuando em uma mortalha de chakra em uma caverna escura, cercada por 9 figuras sombrias enquanto extraíam a fera de dentro dela, deixando-a em um estado de agonia por dias a fio, antes de terminarem e ela finalmente morrer, seu cadáver, tratado como lixo, simplesmente abandonado no chão e apodrecendo. Sua mão agarrou seu bíceps e apertou, quase com força suficiente para tirar sangue. Não somos amigos? Daiki se viu dizendo por instinto. Os olhos de Fu se arregalaram. Nós somos amigos? Ela respondeu lentamente, com algo desamparado em sua voz que tocou o coração dele. Porra, ele era um idiota. Nós nos demos bem, não é? Você salvou minha vida e então lutamos lado a lado também. Daiki deu de ombros, no que me diz respeito. Acho que isso é o suficiente para começar uma amizade entre nós. Um segundo depois, ele tinha os braços cheios de uma pequena e tonificada kunoichi, enquanto ela se chocava contra ele, braços envolvendo, e ele ouviu uma breve fungada, antes de ser abafada pela voz dela em seu ouvido. Amigos, hein? Isso é ótimo. Eu nunca tive um amigo antes. Ela comemorou. Sim, embora ele provavelmente devesse ressaltar, amigos não se abraçavam quando um deles estava completamente nu, especialmente quando se tratava de uma garota exoticamente fofa. Não, a menos que fossem amigos com benefícios ou amigos além de amigos, do tipo relacionamento. Mas Fu não entenderia exatamente esse tipo de coisa agora, ele não achava. Meu membro está pressionando contra a barriga dela. Daiki refletiu. Seu membro completamente nu estava pressionado contra sua barriga macia, porém tonificada e igualmente nua. Foi preciso toda a força de vontade que ele adquiriu ao se dedicar à rotina por meses a fio para impedir que seu Serpent King Manda entrasse no Serpent King Manda. Sage Mode. Sua caverna Ryushi estava fora dos limites por enquanto. Levou um tempo considerável para ele se livrar do abraço de Fu. E felizmente suas roupas estavam jogadas em um canto do quarto, em uma pilha aleatória. Kakashi às vezes era um babaca.
Ele não perdeu tempo em vestir suas roupas de volta. Embora ele não tivesse vergonha nenhuma de estar nu, às vezes era difícil não ficar completamente ereto, então é melhor prevenir do que remediar. Ele não queria dar uma ideia errada a Fu. Você sabe o que é uma droga? Fu refletiu enquanto terminava de se vestir, sentando-se na cama em que havia acordado e chutando os pés dela para frente e para trás. Ele fez um esforço para não olhar para suas lindas e tonificadas pernas. Foi difícil. Fu tinha toda a aparência de uma garota árabe, e um par de quadris que simplesmente não desistiam. Ela ficaria incrível em uma roupa de dançarina do ventre. Muitas coisas. Daiki reclamou, sentando-se ao lado dela agora que havia terminado. Ela riu. Bem, sim, ela sentiu, mas me escute aqui. Você é meu primeiro amigo, e eu não poderei te ver muito, especialmente porque você precisa ir embora logo porque está em uma missão. Não é como se não pudéssemos nos visitar, ele ressaltou em resposta. Nossas aldeias são aliadas, então você pode vir para Konoha quando quiser e não acho que Shibuki se importará se eu aparecer aqui para visitá-lo, já que já conheço a entrada do lugar. Fu suspirou e desabou de costas na cama. Se ao menos eu não tivesse permissão para sair da vila, sendo uma Jinchuriki e tudo mais, ela fez beicinho. Então, você terá que me visitar sozinha, e bem, você tem seu próprio treinamento para fazer como shinobi, missões e coisas para fazer, sabe? Bem, ela pode ser exuberante, mas claramente não era idiota. Na verdade, ele não tinha muito tempo entre treinamento e missões. Bem, há muitas coisas que quero resolver fora da minha aldeia, refletiu Daiki. Sempre posso aparecer e fazer uma visita quando estiver fazendo isso. E os exames Chunin serão em apenas 2 meses. Talvez você possa vir para Konoha e possamos sair juntos? Ela se animou um pouco. Não sei sobre os exames Chunin, pedi para ir aos últimos. Mas Shibuki não deixou, ela deu de ombros, mas sorriu. Mas as outras coisas parecem legais, espero que você tenha algumas histórias divertidas para me contar. Daiki estava prestes a responder, quando de repente ela bateu palmas, arregalando os olhos. Oh, eu sei. Fu sorriu largamente para ele. Eu posso te ensinar o jutsu de transmissão de ondas. E podemos falar de muito longe com ele. Embora, eu não sei se você terá chakra suficiente para isso, considerando a distância entre nossas vilas. Espera, o quê? Você vai me ensinar um jutsu que parece tão útil, só para que possamos conversar a longas distâncias? Daiki piscou lentamente. Sim. Fu fez um sinal de positivo com o polegar, mas como eu disse, você pode não ter chakra suficiente para usá-lo muito, tipo. Nem mesmo um Jonin seria capaz de fornecer chakra suficiente para manter uma conversa completa, considerando o quão longe Konoha é daqui. Jonin tier chakra, hein? E nem conseguiu uma conversa completa. Bem devorador de chakra, não é? Sem mencionar que sua capacidade de chakra havia dobrado e ainda estava na faixa Chunin. Se houvesse um nível Elite Chunin, como havia para Genin, então ele estaria longe de atingir o nível Jonin. Deixe que eu me preocupe com isso. Daiki dispensou suas preocupações, afinal ele tinha opções, então fez uma pausa ao se lembrar de algo. Na verdade, tem um jeito de você me ajudar com isso. HM? Fu inclinou a cabeça. Claro, o que você precisar. Ela concordou instantaneamente. Ele provavelmente deveria avisá-la depois disso, para garantir que ela não dê a um estranho aleatório o que ele quiser dela só porque ele disse que seria seu amigo. Você pode me mostrar seu selo? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Os exóticos olhos alaranjados de Fu olharam para ele estranhamente, antes que ela desse de ombros. Claro, não me importo. Ela respondeu, antes de se virar prontamente para ficar de costas para ele e puxar seu top curto e sua malha para cima na frente, levantando-os e expondo suas costas esbeltas para ele. Antes que ele pudesse ficar olhando para a garota mais velha, que estava subitamente seminua, suas costas brilharam por um momento. O chakra percorreu visivelmente sua pele, e enormes blocos pretos de tinta desapareceram. Cada um deles estava em um canto das costas dela, e todos os 4 estavam perfeitamente alinhados perpendicularmente, levando ao meio das costas dela. Banindo qualquer tesão dentro de si, Daiki se concentrou apenas na rotina e levantou a mão, colocando a palma no meio do selo e passando seu chakra por ele. Enquanto ele fazia isso, cadeias de caracteres de selamento se espalharam dos 4 blocos de tinta, formando um padrão semelhante a uma teia de aranha. Um selo de 4 símbolos, hein? Daiki refletiu. Isso era de qualidade muito mais alta do que ele pensava que seria. Mas ele podia dizer apenas com um olhar que esta não era uma obra de mestre, então provavelmente não se comparava ao selo de 4 símbolos que Kushina tinha, e definitivamente não era o selo de 8 símbolos feito pela sobreposição de 2 selos de 4 símbolos um sobre o outro que Naruto tinha, mesmo que ele não tivesse tido a chance de examiná-los. Ele percebeu isso logo de cara, porque mesmo sendo um usuário de selo de nível baixo, ele conseguia entender bastante dessa matriz de selo. Certo, me dê um minuto. Daiki disse e estendeu a mão, invocando um pergaminho em branco e um pouco de tinta do seu selo da força dimensional. O que parecia particularmente vazio agora. Minhas armas foram destruídas pelo jutsu de Sasuke e Fu. Ele lembrou com irritação, antes de descartar o pensamento e se concentrar em copiar o selo nas costas de Fu. Capítulo 35. Depois que ele copiou o selo e selou a cópia em seu selo da força dimensional, Fu estava ansiosa para lhe ensinar seu jutsu.
Era um jutsu que espalhava uma onda de chakra, quase como ondas de sonar, em uma frequência específica decidida pelos usuários e levava os pensamentos internos do usuário ao seu alvo. No geral, era basicamente um jutsu usado para falar dentro da sua cabeça com outro. Uma ferramenta muito útil para um ninja, na verdade, quando se tratava de não fazer nenhum som e não deixar que outros ouvissem seus planos. E pelo que parece, na verdade não foi tão complicado. E de acordo com Fu, ele deve conseguir fazer isso em poucos dias de treinamento. Quando ele terminou e sabia o que tinha que fazer para terminar de aprender a técnica, Odaiki se sentiu culpada. Ela lhe deu um jutsu muito útil só para falar com ele, e não se importou nem um pouco quando se tratou de mostrar seu selo a ele. Ela também não sabia o quanto isso contribuía para os objetivos gerais dele. Ela acelerou imensamente os planos dele. Ele não podia deixá-la sem lhe dar algo em troca. Então ele lhe ensinou um jutsu próprio em troca. Nossa, a segunda Fu, que havia sido invocada através de uma nuvem de fumaça, sorriu meia hora depois, enquanto ela e a original se olhavam ansiosamente. Esse jutsu é tão legal! As gêmeas exclamaram, virando-se para sorrir para ele. Melhor ideia de todas. Daiki decidiu então enquanto testemunhava sua decisão espontânea. Especialmente desde. Ambos os Fus rapidamente se agarraram aos seus lados e o abraçaram com força. Eles estavam muito sensíveis e não se importaram nem um pouco em abraçá-lo. Era difícil sentir inveja da facilidade com que ela aprendia a técnica em comparação a ele, quando havia benefícios como esses. Isso é tão bom. Fu sorriu para ele. Sim, você disse que esse jutsu pode transferir memórias, certo? O clone dela do outro lado assentiu ansiosamente em concordância. Com isso, clones como eu podem sair da vila, explorar e se divertir, e então enviar as memórias de volta para o original. Você é o melhor Daiki. Ele supôs que elas também poderiam ser usadas dessa maneira. Bem, fico feliz em ajudar um amigo. Ele sorriu de volta para os dois. Nesse momento houve uma batida na porta antes que ela se abrisse, e um jonin familiar com cara de ciclope entrou na sala. Ele parou, olhando para os dois Fus antes de levantar uma sobrancelha para Daiki. Desculpe, eu estava interrompendo alguma coisa? Ele então balançou a dita sobrancelha para o adolescente. Ah, é você. O bom humor de Daiki evaporou e seu olhar ficou seco. Ah, de repente ficou mais frio aqui? Kakashi cantarolou, a diversão em seus olhos clara como o dia. De qualquer forma, desculpe interromper seu flerte com seu novo amiguinho. Mas agora que vejo que você está acordado, Shibuki quer falar com você antes de irmos embora. Ele explicou, antes de olhar para o livro em sua mão como sempre fazia. Nós não estávamos flertando, Fu protestou, antes de parar e olhar para Daiki. Estávamos? Na verdade não, Daiki respondeu distraidamente, apenas ignore Sukashi. Ele está apenas projetando porque é um virgem de 30 anos. Kakashi levantou os olhos do livro entediado. Você disse alguma coisa? Não consegui perceber, sou tão forte que veja bem, às vezes as vozes dos incrivelmente fracos simplesmente não são registradas. Daiki resistiu à vontade de atirar uma kunai no homem, mas foi por pouco. Principalmente porque ele realmente não tinha mais nada, é verdade. Por mais tentador que fosse ser um merdinha mesquinho e ignorar Kakashi, Daiki sabia que não poderia agir de forma tão petulante em outra vila e fazer Konoha parecer ruim. Então, ele relutantemente fez o que o homem disse e saiu da casa onde estava dormindo para se recuperar da exaustão do dia anterior e foi direcionado para outra casa maior, quase uma mansão em comparação com o resto das casas da vila. Fu guiou enquanto Kakashi ficou do lado de fora, enquanto seu novo amigo levou pela casa até um escritório, guardado por 2 shinobi. Ambos olharam para Fu e Daiki por um momento antes de ignorá-los. Fu os ignorou de volta e prontamente abriu a porta com um chute, batendo-a na parede com um estrondo. Ei, Shibuki! A garota cumprimentou em voz alta. Bufando, Daiki a seguiu para dentro. Ele encontrou Shibuki sentado atrás de uma grande mesa de carvalho, o homem erguendo os olhos de um grande pergaminho, vários outros espalhados pela mesa e pilhas de documentos. Acho que mesmo em uma vila pequena papelada é mortal. Daiki refletiu e fez um voto de nunca se tornar Hokage. Shibuki suspirou. Fu, quantas vezes eu já pedi para você não entrar sem avisar? Ele perguntou, largando o pergaminho. Não sei, nunca contei. Ela deu de ombros. Ele suspirou mais uma vez antes de olhar para Daiki. Obrigado por vir me ver antes de você ir embora. Ele começou, antes de prontamente abaixar a cabeça para Daiki. Em um movimento um tanto chocante que realmente surpreendeu o garoto, eu queria agradecer pessoalmente pela sua ajuda. Se não fosse pela gentileza e bravura de você e seus amigos, Waterfall teria caído ontem. Você em particular foi além. Sofrendo muitos ferimentos debilitantes pelo que Fu me disse e então até mesmo usando a água heroica você mesmo, quer você soubesse ou não. O fato é que você desistiu de pelo menos uma década de sua força vital para nos ajudar, então, por favor, aceite minha gratidão. Está tudo bem. Nós somos, você sabe, aliados. Daiki parou de falar, um tanto chocado e incapaz de formular qualquer outra resposta. Onde diabos o covarde convencido e arrogante de ontem foi? Até a maneira como ele falava mais suave, mas ao mesmo tempo, carregava um peso muito maior do que ontem. Era a voz de um homem e não de um garotinho covarde. Era como se ele estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente. Capítulo 36. Obrigado pela sua compreensão. Shibuki levantou a cabeça e sorriu para ele. Ainda assim, garanti que você não sairá daqui de mãos vazias por seus esforços.
Ele alcançou seu topo e obteve 2 pergaminhos. Um pergaminho de selamento padrão, enquanto o outro era aproximadamente o dobro do tamanho e na borda retratava a imagem de um grande peixe preto. Sibuki colocou os 2 pergaminhos em sua mesa. Este pergaminho de selamento contém a recompensa que colocamos no meu antigo professor, 1 milhão de ryu no total. Ele explicou antes de apontar para o pergaminho que mostrava o peixe, mas isso é algo que foi um presente do meu pai para Suyin, por ele ser o shinobi mais forte da vila. Depois do meu pai, é um dos 3 pergaminhos de contrato passados na minha família. Para o clã dos peixes, este pergaminho específico está ligado a Rainemaru, uma das invocações do chefe e a invocação pessoal de Suyin. Nós recuperamos o pergaminho do corpo dele, como um presente, eu quero que você o tenha. Bem, isso não foi algo? Rainemaru? Fu falou antes que ele pudesse, batendo no queixo em pensamento, essa não é igual à sua invocação? Ela não pode se transformar em um dragão enorme? Sim, todos os chefes peixes são capazes de usar a técnica de transformação do dragão. Sibuki assentiu. Rainemaru está empatado como o mais forte do clã com minha própria invocação, talvez até mais forte hoje em dia. Embora ele seja conhecido por sua personalidade particularmente agressiva, ele pode simplesmente atacar você se invocado, especialmente considerando que você matou Suyin, 1 milhão de ryu e um peixe que podia se transformar em um dragão. Legal. Ele realmente não precisava de um contrato de invocação. Ele já tinha um. E ele não sabia se assiná-lo causaria problemas com o clã camaleão. Você não encontrou as instruções para aquele jutsu de armadura de água dele, encontrou? Ele aceitaria isso alegremente. Uma invocação de dragão tecnicamente soava muito legal, e se pudesse voar, seria muito útil, e como um peixe originalmente. Provavelmente tinha acesso a jutsu de água que combinaria bem com seu jutsu de relâmpago, mas aquela Warrior Armor seria uma aposta mais segura, porque se os camaleões não estivessem de acordo com ele assinando outro contrato, ele não iria, então seria inútil para ele. Algo melhor que ele certamente poderia usar. Sibuki bufou, esse ao menos, o líder da Waterfall balançou a cabeça, era um jutsu e tanto, não era? Se eu pudesse espalhar esse jutsu pela vila, definitivamente seríamos capazes de ficar mais fortes no geral, mas, infelizmente, não. Conhecendo meu professor, egoísta como ele era, ele provavelmente teria destruído qualquer coisa remotamente instrutiva sobre a técnica depois que ele próprio a aprendesse. Bem, isso foi uma droga. Ainda assim, não foi como se o que ele conseguiu fosse uma aquisição ruim ou algo assim. Ele se perguntou distraidamente por um momento se esse Rainemaru seria capaz de ensinar a técnica de transformação do dragão para Shiromari. Ele mencionou que nasceu de uma união entre o clã das cobras e os camaleões, especificamente, seu pai era na verdade Manda, em uma tentativa de criar um dragão de verdade. Claro, para fazer isso, ele precisaria invocar Shiromari, e ele ainda não tinha tentado fazer isso. Ele pode ter chakra suficiente para fazer isso, mas não conseguiria fazer isso em outra vila, não é? Daiki pensou na melhor opção para seguir aqui. Seus olhos piscaram brevemente para a garota ao seu lado. Essa pode ser uma opção melhor, na verdade. Se Fu tivesse uma invocação de chefe do seu próprio lado, ela teria muito mais opções se a Akatsuki viesse chamá-la. E ele duvidava que Fu iria se ressentir dele assinando mais tarde se as coisas dessem certo com os camaleões naquela frente de qualquer maneira. Então, eu posso fazer o que eu quiser com isso? Daiki perguntou, pegando o pergaminho do contrato de peixe. É seu para fazer o que quiser. Sibuki confirmou. Tudo bem então, Daiki assentiu e então se virou e estendeu o pergaminho para Fu. Aqui, você o tem, Fu? Sibuki parou em choque. Sério. Os olhos de Fu se arregalaram de excitação. Sim, eu já tenho um contrato de invocação próprio e não sei se eles aceitarão que eu tenha um contrato com outro clã também. Ele deu de ombros, antes de sorrir para ela. Além disso, esse tal de Rainemaru parece durão, e eu me sentiria melhor sabendo que você tem um apoio tão forte quanto esse. E a Rufo aceitou o pergaminho e pulou para cima e para baixo animadamente. Eu sempre quis uma invocação minha. Ela então bateu em seu lado novamente, envolvendo-o em um abraço apertado. Espere. Sibuki balbuciou, levantando-se abruptamente, tão rápido que sua cadeira tombou e atingiu o chão com um barulho. Você tem certeza disso? Rainemaru não é um Daiki-san de invocação fraca. Suas escamas são tão duras que armas normais não conseguem perfurá-lo. Ele é mais rápido que Suyin e tem muitas técnicas de estilo água. Além disso, ao assumir sua forma de dragão, ele pode usar técnicas de estilo fogo também. Rainemaru realmente foi impressionante, hein? Realmente fazendo jus ao título de Boss Summon. Sim, tenho certeza, Daiki assentiu. Mas espero que você não se importe que eu volte aqui de vez em quando para ver Fu. Sibuki balançou a cabeça e suspirou, pegando sua cadeira e sentando-se novamente. Sinta-se à vontade, honestamente, se não fosse por causa do status dela. Eu diria para ela ir com você e passar férias em Konoha. Mantê-la longe do meu pé por um tempo, ele respondeu secamente. Infelizmente não é tão simples assim. Iva mal consegue testar nossas fronteiras, simplesmente porque é sabido que ela está sempre estacionada aqui e eles temem a ira dos Nanabi. Se eles soubessem que ela está em Konoha. Agora, especialmente com quanto eles odeiam sua vila, eles ficariam paranoicos e muito mais agressivos. Daiki rosnou ao ouvir a menção deles. Malditos montadores de pedras, ele cuspiu com desgosto, eles nunca aprendem. Ok, então talvez ele tivesse rancor de Iva pela forma como 2 jonins crescidos o atacaram, um mero gênio novato, e o assassinaram só porque ele era da Folha.
Surpreendentemente, Shibuki concordou com a cabeça. Sim, terei que apertar a mão do Yondan Myokaji quando chegar o dia em que eu morrer. Ele sorriu com o pensamento. O único ninja bom de Iva, na minha opinião, é um morto. Ah sim, o pai de Shibuki não morreu porque ele precisou usar a água heroica para segurar o Noki. Honestamente, de repente Shibuki parecia muito mais simpático hoje. Capítulo 37. Ele deixou o escritório de Shibuki pouco depois, sem Fu. Parecia que ele queria tirar um tempo para explicar a ela que a técnica de invocação, especialmente uma ligada a Hainimaru, não era um brinquedo e ela tinha que ter cuidado com isso. Fu já o havia ignorado parcialmente assim que começou. Em vez disso, se concentrou em abraçar Daiki com todo o seu amor e dizer para ele voltar e visitá-lo em breve, pescando para ele enquanto desejava sorte para aumentar sua capacidade de chakra. Shibuki gaguejou e ficou vermelho vivo com as palavras dela. Ele pensou que era insinuação aparentemente, e não entendeu o real significado por trás das palavras dela. Então, pronto para ir, ele encontrou Kakashi encostado na parede da mansão ao lado da porta. Você é um clone, ou verdadeiro? Perguntou Daiki. Não é um clone, Kakashi deu de ombros. Deixei alguns clones para ficar de olho em você enquanto escoltava meu time de volta, e então corri de volta quando eles chegaram à vila. Daiki deu de ombros e continuou andando, enquanto o shinobi mais velho se afastava da mansão e rapidamente o alcançava, caminhando ao seu lado em poucos passos. Tenho outra pergunta, ele perguntou. Talvez eu tenha a resposta. Kakashi nem sequer levantou os olhos do livro. Se você estivesse por perto, o adolescente começou, estreitando os olhos para o homem ao seu lado. Por que você deixou aquele cara nos dar uma surra? Você poderia ter cuidado dele a qualquer momento, não é? Ações têm consequências. Kakashi deu de ombros, erguendo os olhos do livro para encarar Daiki seriamente. Você e aqueles outros 3 chibis idiotas se jogaram direto em uma missão que nunca lhes foi dada. Vocês não são samurais, não é seu trabalho defender os inocentes. Vocês são shinobi. O homem parou de andar, forçando Daiki a fazer o mesmo. Você nunca esteve em perigo real, no segundo em que ele tentou um golpe mortal. Eu teria arrancado sua cabeça antes mesmo que ele soubesse o que aconteceu. Kakashi continuou, direcionando sua atenção total para Daiki. E o garoto sentiu algo semelhante a uma força de pressão sobre seus ombros, enraizando no local. Mas e se eu não estivesse aqui? Ser um Jonin Sensei não é sobre segurar suas mãos, você deve ser confiável para voltar para a vila. Se eu não estivesse aqui e você não tivesse aquela água como muleta, todos vocês teriam morrido por sua pura ignorância da situação e total arrogância em sua própria habilidade. Daiki percebeu que não conseguia dizer uma palavra para refutar o portador do Sharingan. É por isso que eu disse ao Okage que não queria levar meu time comigo. Kakashi suspirou, passando a mão pelos cabelos e desviando o olhar de Daiki. Eu sabia exatamente que Naruto e Sasuke não eram confiáveis para agirem como deveriam. Eu não tinha certeza sobre você e sabia que Sakura concordaria com qualquer decisão de Sasuke. Ele resmungou abertamente. Daiki se viu soltando um suspiro profundo que ele não sabia que estava segurando quando o homem desviou o olhar. TCH. O irritava que cada palavra que o homem dizia fosse verdadeira. Eles tinham sido arrogantes. Ele tinha sido especialmente arrogante por causa de seu próprio conhecimento. Ele pensou que depois de lutar contra aqueles primeiros Scrubs da Ren, eles poderiam lidar com isso, mesmo sabendo que havia um inimigo da classe Jonin comandando o show. Claramente, ele precisava desenvolver mais do que apenas seus músculos e poder de chakra. Bem, tanto faz. Kakashi deu de ombros. Trate isso como uma experiência de aprendizado. Eu vou. Daiki prometeu. Ele claramente ainda não tinha forças para agir como queria. Eles retomaram a caminhada e pouco tempo depois, chegaram à margem do lago, onde, para a leve surpresa de Daiki, uma figura familiar os esperava. Uma garotinha pequena e fofa, que se iluminou positivamente quando os viu. Daiki-ni. Shizuku gritou e rapidamente correu até ele, batendo em seu estômago e envolvendo seus braços finos em volta de sua cintura. Você está bem? Estou tão feliz. Daiki ficou tocado pela preocupação dela por ele. Estou bem. Ele deu um tapinha na cabeça dela e garantiu. Além disso, eu te disse, não disse? Que eu chutaria a bunda de todos aqueles caras. MMM. Shizuku assentiu contra seu estômago. Você foi super legal. Claro que sim. Ele se ajoelhou depois de um momento, quando ela se afastou e sorriu para ela. Está na hora de voltar para casa, mas voltarei para visitá-la em algum momento. Ele prometeu a ela. Então, até lá, seja uma boa menina e cuide da sua mãe, ok? MMM, eu vou. Ela assentiu, então o surpreendeu ao se inclinar e beijá-lo na bochecha. Eu te amo, Daiki-ni. Ela declarou, enquanto se despedia dele. Ela saiu correndo um momento depois, acenando para ele enquanto caminhava, ao que ele respondeu enquanto se levantava, até que ela desapareceu atrás de algumas casas. Nossa, você não é um grande conquistador? Kakashi riu. Eu me pergunto como a pequena e fofa herdeira Yuga se sentirá sobre você atrair Fu e a pequena Shizuku. Daiki revirou os olhos. Enfia isso no seu cu, ele retrucou. Não é meu filho pervertido. Kakashi deu de ombros. A propósito, aqui. De repente havia um pergaminho em sua mão e ele o jogou para ele. Daiki pegou e levantou a sobrancelha para o homem. E isto é? Ele perguntou. Era um pergaminho de selamento. Ele podia dizer isso, mas não o que havia nele. Pagamento da missão para um rank B, dividido em 4 partes entre você, Sasuke, Naruto e Sakura. Ele explicou. Ah, e a recompensa pela Kunoichi Ren que você matou e um pequeno extra que encontrei no corpo dela, que tenho certeza que você vai gostar. É melhor que não seja a calcinha dela.
Daiki disse sem expressão. Kakashi zombou, como se uma criança como você pudesse apreciar a roupa íntima de uma mulher madura e sexy. Não quero ouvir isso de um virgem óbvio que se voltou para a obscenidade porque não consegue conquistar uma garota, retrucou Daiki. E foi assim que a viagem de volta para Konoha foi. Vejo uma espiral de eventos bem grande. Sandaime refletiu, recostando-se na cadeira. Estou começando a achar que minha equipe está amaldiçoada. Para ser honesto, Kakashi deu de ombros. Nossas missões tendem a se desenrolar muito assim, não é? Só foram 2 vezes. Sarutobi respondeu com cara de poucos amigos para o homem mais jovem. Isso é praticamente 1 dúzia. Kakashi deu de ombros, mas sim, você não precisa se preocupar com a garota. Ela parece perfeitamente estável, honestamente. É de se admirar que ela esteja tão otimista com sua situação. E o selo? Pressionou o homem mais velho. Parece estar se segurando bem, respondeu o ninja copiador. Porém, seria melhor você perguntar ao Daiki. Parece que ele tem bastante interesse em selar. Ele percebeu que ela era uma Jinchuriki em algum momento durante a missão e fez com que ela mostrasse seu selo. Pelo que entendi, ele o copiou para estudar. Sarutobi riu, balançando a cabeça em diversão. Ele parece outro jovem promissor que conheci, disse ele. As semelhanças são realmente surpreendentes. O talento inato que ambos têm com as artes do selamento, vindo ao resgate de uma Jinchuriki, até mesmo estudando seus selos. Acho que ele se parece um pouco com Minato Sensei. Kakashi concordou com a cabeça. Embora a atitude esteja toda errada, ele é como um cruzamento estranho e horripilante de Minato Sensei, Jiraiya-sama e Gai. Honestamente, soou como algum tipo de monstro horripilante para Kakashi. Ele se perguntou como ele era escrevendo obscenidades? A risada se transformou em uma gargalhada com a comparação. Espero que eles aprendam um pouco com isso, Kakashi suspirou, coçando a nuca. Não vai demorar muito para que eles comecem a fazer missões sem mim. Eles precisam entender o quão errado as coisas podem dar se você não considerar as coisas corretamente. Eles ainda são jovens, mas é sempre bom ter alguma perspectiva, ressaltou Okage. Mesmo assim, não é como se você não aprovasse o que eles fizeram no final. Kakashi não refutou as palavras do homem mais velho, porque ele estava certo. Ele não teria escrito as instruções para aquele jutsu de relâmpago para o garoto e fingido que ele roubou do corpo daquela garota de outra forma. Mas ele manteve sua decisão no final de deixar as coisas acontecerem como aconteceram. Amor duro como esse, era melhor do que eles morrendo. Pelo menos aqui, ele poderia dar a eles essa experiência com um oponente em um ambiente controlado, onde ele poderia ter encerrado as coisas em um instante se elas se tornassem realmente perigosas. Capítulo 38. O que você está fazendo? A voz familiar de Sasuke perguntou. Daiki adoraria responder. Infelizmente ele não pôde, porque estava sendo esmagado sob o pé escamoso de um enorme camaleão de escamas rosadas de 15 metros. Ele está tentando e falhando em fazer jus ao nome de um invocador camaleão. Toka, a filha mais nova de Shiromari, forneceu gentilmente. Suas habilidades sensoriais são atrozes, muito piores do que as do nosso último invocador, pelo que me disseram. Aquilo doeu bem no meio do bando. E é por isso que ele está usando uma venda? Ele ouviu Sasuke perguntar, impassível. Ou talvez ele estivesse apenas perguntando normalmente, isso era meio normal para ele, para ser honesto. De fato, embora pareça que nosso treinamento foi interrompido por hoje com sua chegada, Toka cantarolou, vamos continuar outro dia, Daiki-san. Ele ouviu o som familiar de fumaça saindo, e então o peso que o esmagava no chão desapareceu completamente. Suspirando de aborrecimento, Daiki sentou-se na cratera que seu corpo havia feito no chão, e estendeu a mão para tirar a venda que estava usando. Está se divertindo? Sasuke perguntou com as sobrancelhas levantadas e um sorriso divertido no rosto. Não, ele respondeu secamente e se levantou, sacudindo a dor nos ossos. Desde que mostrei que tinha chakra suficiente para invocar o chefe, ele me designou para sua filha e a fez vir todos os dias nas últimas semanas por algumas horas para me ajudar a treinar minhas habilidades sensoriais. Ele descobriu que em termos de unidades de chakra, custava um total de 25.000 para invocar Shiromari, mais da metade de sua capacidade total atual. Ah bem, pelo menos ele tinha sido aceito pelo clã agora. Ele não sabia como, mas eles o estavam observando, e Shiromari havia declarado que ele desistir da chance de ter outro clã poderoso de invocação à sua disposição. Mostrou quão leal ele era, digno do clã. E imediatamente declarou que ele também era uma vergonha devido ao quão fracas eram suas habilidades sensoriais. O idiota. Como diabos ele teve filhos se passou os últimos 50 anos preso como um castelo? E como está indo isso para você? Sasuke perguntou com um sorriso irônico crescendo provocante. Ele sabia que não estava indo bem. Você pode tirar o Uchiha do pau, mas nunca pode remover o pau de um Uchiha. O que quer que isso signifique? Eu adoraria ver você tentar sentir alguém que pudesse remover todo o som que eles fazem, ficar praticamente invisível e remover seu cheiro também. Então lutar com eles de olhos vendados, Daiki bufou. Então o que te traz aqui? De volta para outra surra? Isso tirou o sorriso do rosto dele rapidamente. Não, eu não estou aqui para te jogar para todo lado hoje, o outro garoto deu de ombros. Kakashi nos deixou para treinar sozinho hoje. Mas Sakura estava particularmente carente, então eu a deixei escapar na minha casa e vim para cá, pois sabia que você ainda estaria treinando aqui. Já estou quase terminando por hoje, refletiu Daiki. Vou dar uma volta no shopping.
Preciso aumentar meus pesos de novo e adiei a compra de novas armas para substituir as que você destruiu. Além de encher sua cozinha em merda para durar, nos últimos 20 dias desde que voltou da Vila da Cachoeira, ele se jogou de volta na rotina. E não só porque precisava ficar mais forte para que o que aconteceu em Cachoeira não acontecesse de novo, mas também porque ele tinha um monte de novos jutsus para dominar nesse meio tempo. Ele havia conquistado muito nos últimos 20 dias. Ele não só havia terminado de aprender a técnica de fluxo de chakra, como também havia aprendido a técnica de emissão de ondas de Fu, claro. Ele só havia conseguido transmitir algumas palavras cortadas para ela, enquanto ela conseguia ter uma conversa inteira de 1 minuto na cabeça dele. Mas ele estava chegando lá, e ela realmente amava conversar. A cada poucas horas ela lhe enviava uma transmissão tagarelando sobre algo. Seu tópico favorito até então era reclamar sobre Rainimaru e o quão babaca ele era. Ela estava tendo um pouco de dificuldade para ganhar o respeito dos peixes, mas pelo menos ela estava bem, o que era bom. E além disso não demorou muito para que ele conseguisse aprender o jutsu que Kakashi havia encontrado no corpo daquela senhora Ren, cujo nome ele não lembrava. E para a sorte dele, era um jutsu de relâmpago de nível C bacana. Estilo de relâmpago, Elekter. Um jutsu de selo de mão única bastante rápido, que gerava uma poderosa corrente elétrica ao redor das palmas dos usuários, usado com um empurrão de palma. E funcionou muito bem com o Force Palm Jutsu. Era incrível como foi coincidência ele ter conseguido um jutsu como esse. E o fez se perguntar se na verdade era Kakashi apenas dando isso a ele como uma recompensa por ser um babaca, mas no final, Daiki não se importou. Além de Sasuke ter vindo treinar com ele não tinha visto muita gente. Hinata apareceu 2 vezes, mas só ficou por pouco tempo porque sua equipe estava realizando muitas missões ultimamente, e tentem apenas uma vez. No dia seguinte ao seu retorno, porque seu sensei aparentemente queria levar toda a equipe para uma viagem de treinamento de 1 mês para fora da vila. Provavelmente em preparação para os exames Chunin. O tempo para si mesmo fez maravilhas para suas habilidades gerais, isso era certo. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 49.249.200 Jonin. Força, 110, 510. Resistência, 160, 510. Durabilidade, 110, 510. Agilidade, 110, 510. Taijutsu, 175, 500. Ninjutsu, 195, 500. Genjutsu, 10, 500. Bukijutsu, 75, 500. E controle de chakra, 195, 500. É afinidades dos chakras. Relâmpago. Adepto, você pesou no caminho do trovão estrondoso. É Fuinjutsu, jornalista, o mundo respira. Ele honestamente não tinha ideia do que pensar sobre seu status de Fuinjutsu para ser honesto. Ele passava horas todos os dias debruçando-se sobre a cópia do selo dos 4 símbolos, aprendendo cada pedacinho que podia. E quando ele finalmente o entendeu completamente há apenas 2 dias, seu Fuinjutsu havia subido de adepto para jornaleiro. E falando sério, o que houve com essa besteira enigmática? O mundo respira tipo, ok? Mas por quê? Sério, parecia que o sistema estava apenas cuspindo bobagens aleatórias para mexer com ele. Pelo menos minha capacidade de chakra atingiu o nível Jonin. Ele suspirou internamente. Felizmente não havia nível Elite Chunin. Planejando ir em uma missão? Sasuke perguntou. Algo assim. Daiki deu de ombros. Agora que ele tinha o selo dos 4 símbolos e podia inscrevê-lo fluentemente, ele estava planejando colocar seu plano à prova. Tudo bem, vamos lá então. Sasuke deu de ombros. Preciso comprar mais algumas shurikens moinho de vento demoníaco de qualquer maneira. A propósito, por que vocês são tão obcecados com essas coisas? Daiki se viu perguntando enquanto os dois deixavam o campo de treinamento para trás e seguiam para a vila em direção ao distrito comercial. No final, ele veria um maior crescimento se fosse atrás de Izobu cedo. Ele tinha um prazo limitado para fazer isso de qualquer forma, e duvidava que ficaria forte o suficiente para o jogo final se não fizesse isso cedo. Além disso, ele também duvidava que seria forte o suficiente para derrotar Izobu e forçá-lo de qualquer maneira, então a única opção restante era convencê-lo. O que poderia ser um problema, considerando que ele estava escondido no fundo de um lago enorme, e Daiki não imaginava que teria chances de pular e nadar até ele. Sério, conhecer o Leviatã nas profundezas? Não, obrigado. Felizmente Fu havia resolvido esse problema para ele, caso contrário. Ele teria que se sentar na beira do lago e gritar o nome do Biju repetidamente e torcer para chamar sua atenção. A única maneira que ele tinha de fazer isso acontecer era deixar Izobu saber o que aconteceria no futuro, aproximadamente. E então convencer o Biju a se tornar seu parceiro para que eles pudessem se tornar fortes o suficiente juntos para lidar com o que estava por vir. Ele sabia que Izobu definitivamente não queria fazer parte dos Jubi novamente. E se ele se juntasse voluntariamente bem, um Biju disposto, significava que ele teria acesso instantâneo. E com Izobu apoiando, ele poderia lidar com Raiga e Hamaru, e então enquanto ele estava nisso, ele poderia atacar a vila dos artesãos que também estava na Terra dos Rios. Aqueles caras que no final da primeira parte, foram atrás de Gaara com um monte de armas de chakra incrivelmente poderosas, como aquelas espadas curtas elevadas, que permitiam que a garota que as usava superasse o jutsu de Temari, e usasse o chakra de Shukaku extraído de Gaara para reviver seu líder morto. E tudo se juntou com isso.
Raiga se unindo a eles para reviver aquele líder, usando os olhos de Hamaru para capturar Izobu, em troca deles transformarem as lâminas Kiba em super-armas muito além do que eles estavam usando atualmente. O poder do Biju também. De uma só vez, ele se tornaria um Jinchuriki, teria acesso total ao poder de um Biju, ganharia um par de olhos de Doujutsu incrivelmente poderosos, um dos lendários conjuntos de espadas da névoa e um monte de outras poderosas armas de chakra. Era o plano perfeito. Caminhando ao lado de Sasuke, os lábios de Daiki se contorceram em um sorriso enorme. Capítulo 39. Na manhã seguinte, Daiki foi até a torre do Hokage com passos confiantes. Afinal, já era hora. Ele interrompeu completamente o treinamento depois de fazer compras com Sasuke e comerem algo juntos. Embora o esquisito tenha comprado um prato inteiro de tomates para comer em um restaurante. Quem fez isso? Ele tinha esbanjado muito ontem, gastando 100.000 ryu inteiros para estocar seu Dimension Force Seal com kunai e shuriken. 200 de cada para ser preciso. Felizmente, ele não estava com falta de dinheiro agora. Mesmo depois de gastar tanto, ele ainda tinha mais de 1,5 milhões de ryu em seu nome. Não só por causa das recompensas que ele conseguiu, mas porque todos os dias desde que ele voltou, ele estava enviando um clone para fazer uma missão de classificação D, aumentando seu recorde de missão muito bem. Os clones das sombras eram muito úteis. A Daiki-kun. O Sandaime o cumprimentou quando ele entrou na sala de atribuição da missão. É bom ver você. Não está enviando um clone dessa vez? Ele sorriu com conhecimento de causa. Como esperado do Hokage. Não dessa vez, Hokage-sama Daiki-ryu. Espero ir em uma missão de nível C hoje, de preferência em algum lugar onde eu nunca tenha estado antes. Quero ver mais coisas fora da vila. É mesmo? O Hokage refletiu. Há muitos lugares lindos por aí, mas temo que ainda terá que ser uma missão pela área geral, não muito longe do nosso território. Você ainda não está pronto para ir para áreas totalmente hostis sozinho. Tudo bem, eu conheço meus limites. Daiki deu de ombros. Você tem alguma missão na Terra dos Rios, ou em algum lugar por aí? Elas não são longe, e aparentemente há muitos lagos lindos e coisas assim lá. Eles realmente fazem isso, Daiki-kun. Um lugar esplêndido para pescar também. Você pode encontrar alguns robalos adoráveis lá. O Sandaime coçou o queixo. Eu acredito que temos uma missão lá. Agora que penso nisso, para a Terra dos Artesãos, na verdade, é uma missão geral que vem a cada poucos meses. Eles querem que entregemos uma pequena remessa de minério específico que só pode ser encontrado aqui no País do Fogo. Você deve conseguir lidar com isso sem muitos problemas. Daiki teve que lutar para impedir que o sorriso enorme se espalhasse por seu rosto. Eu aceito, ele concordou instantaneamente. Na verdade, eu queria visitar aquele lugar há algum tempo, para ver se conseguia colocar as mãos em uma boa arma de chakra. Você e muitos outros, o homem mais velho riu levemente. Ouso dizer que vocês economizaram o suficiente no último mês para colocar as mãos em um decente. Então desejo-lhe sorte em sua caça. Obrigado. Daiki respondeu simplesmente, aceitando as palavras humildemente. Afinal, ele usaria toda a sorte que pudesse para ajudá-lo no que estava planejando fazer. Sabe, Daiki realmente teve que reconhecer Izobu. Se a tartaruga gigante Biju estivesse realmente onde ele pensava que estava. Se estivesse, o Biju de 3 caudas estaria literalmente relaxando em um lago, bem no centro entre 2 das 5 principais vilas escondidas, a Folha e a Areia. E ninguém sabia que ele estava ali. De novo, isso é só se ele estiver aqui. Daiki refletiu. Atualmente ele se encontrava no topo de um grande pier na encosta de um penhasco que se estendia um pouco sobre o lago enorme. Não levou mais do que 1 dúzia de horas para chegar aqui. Ele estava um pouco cansado, mas conseguiu continuar facilmente. Era difícil até mesmo enxergar o lago abaixo dele. No segundo em que ele entrou nas proximidades do lago, ele percebeu que havia uma enorme barreira de neblina por toda parte, estendendo-se até onde a vista alcançava. O que certamente não era muito longe por causa da neblina, mas Daiki tinha certeza de que ela cobria a maior parte do lago. Com suas suspeitas sobre quem estava naquele lago, isso fez soar alarmes em sua mente. Afinal, Izobu consegue criar uma névoa ilusória e tem técnicas de água. Quem pode dizer que ele não consegue usar o jutsu da névoa oculta também? Ele está na Vila da Névoa há décadas. Ele pensou consigo mesmo, de braços cruzados. E quem mais, além de um Biju, seria capaz de sustentar uma névoa tão grande por um longo período de tempo? Bem, se suas suspeitas estivessem certas e essa névoa fosse criada por um jutsu. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Ele se exaltou. Havia um tremor em suas pernas que ele estava fazendo o máximo para ignorar. Porque plano ou não, esse era um filho da puta Biju com quem ele tentaria argumentar. Foi por essa razão específica que ele tinha um clone esperando na linha das árvores, esperando para usar a técnica de substituição com ele se as negociações dessem errado. Se Izobu atacasse, ele retornaria para Konoha e informaria ao Hokage que havia encontrado as 3 caudas enquanto passeava por um dos lagos a caminho da Vila dos Artesãos. De qualquer forma, ele iria foder com a Akatsuki e se ofereceria como Jinchuriki para Izobu se o Sandaime decidisse selar o Sambi. Ele teria que adiar Raiga e Hamaru para mais tarde nesse caso. Ainda assim, era uma Biju. Daiki deu um tapa no rosto. Não seja covarde, disse a si mesmo antes que a hesitação pudesse se instalar completamente.
A força que ele conquistou com o esforço o ajudaria a superar tudo, de uma forma ou de outra. Daiki fez um selo de mão e concentrou seu chakra, antes de estender ambas as mãos em direção ao lago. De suas mãos, ondas sonoras começaram a emanar em direção ao lago. O jutsu de transmissão de ondas era uma coisa interessante. Era preciso saber a frequência específica do chakra de alguém se estivessem tentando enviar uma mensagem somente para eles. Mas se não fosse definida para nenhuma frequência, a técnica transferia a mensagem para todos os seres vivos dentro da vizinhança das ondas sonoras. Foi o que ele fez para garantir que Esobu recebesse a mensagem. Uma mensagem simples, 5 palavras, repetidas várias vezes. Esobu, vim negociar. Ele transmitiu a mensagem repetidamente. Felizmente para Daiki o lago, embora enorme, não era nada comparado à distância entre a Vila da Folha e a Vila da Cachoeira, e então, ele não precisou gastar nem perto da quantidade de chakra para isso como fez ao tentar enviar mensagens para Fu. Ele esperava que ficaria ali por um tempo, afinal, ele tinha certeza de que Esobu, se estivesse ali, ouviria a mensagem e teria que processar o fato de que alguém lá fora sabia seu nome, um nome que só deveria ser conhecido por seus irmãos e pelo sábio dos 6 caminhos, e então reservar um tempo para pensar se isso era uma armadilha ou... Um enorme e retumbante jato de água disparou pelo ar, ou melhor, chamá-lo de jato de água não lhe fazia justiça. Era como se um geyser gigantesco, capaz de pulverizar uma montanha, subitamente disparasse das profundezas do lago e rugisse para o céu, atravessando as próprias nuvens. Ou assim ele supôs, já que não conseguia enxergar tão longe com toda aquela neblina. E de dentro do enorme geyser, uma sombra enorme e titânica parecia surgir através dele e se tornar visível até mesmo através da neblina. Um momento depois, a névoa e o geyser pareceram se dissipar quase instantaneamente. E a boca de Daiki ficou baixa enquanto ele olhava para um olho amarelo e vermelho aterrorizante e brilhante, cercado por anéis concentrados. Quase semelhante ao Rinnegan em termos de estética. Facilmente tão grande quanto Shiromari se não maior, a enorme cabeça do Sambi o encarava, seu único olho o prendendo no lugar com o peso que sua mera presença exalava. Puta merda, isso foi uma péssima ideia. Capítulo 40. Por um momento nenhum dos dois falou. Daiki porque ele não conseguia reunir força de vontade no momento, e Esobu porque o biju de concha gigante parecia estar examinando-o. Quem quebrou o silêncio foi a tartaruga. Humano, como você sabe meu nome? Esobu falou, a voz do biju era distintamente masculina, com um timbre baixo e calmo, ecoava poderosamente, mas não era estrondosa. Daiki abriu e fechou a boca, debatendo-se por um momento antes de cerrar os dentes. Qual era o sentido de continuar com a rotina se ele iria reclamar em um momento crítico como esse? Por causa de um pouco de azar que acabou dando certo para mim, Daiki continuou, vou ser direto, você e seus irmãos, os outros biju, estão em perigo. A única reação que Esobu deu às suas palavras foi uma única, lenta e lânguida piscada, é mesmo? O biju respondeu simplesmente, e como isso muda alguma coisa? Estamos sempre em perigo, vocês humanos estão sempre nos perseguindo, nos selando para seu próprio benefício. O fato de você saber que estou aqui é uma ameaça em si para mim. Bem, ele não estava errado. Você não está errado, disse Daiki como tal, mas isso vai além disso. Vou ser direto com você, grandão, eu vi o futuro e o que vai acontecer nos próximos anos. Não é bonito, eu vim te procurar porque preciso da sua ajuda e você precisa da minha. Não é um poder inédito, Esobu inclinou a cabeça levemente em um aceno, mas me diga, como isso se relaciona a um perigo para mim? Alguns anos, algumas décadas, faz pouca diferença para mim, outra guerra se bobear talvez? Devo ser capturado e selado novamente? Você está notavelmente indiferente à ideia de ser selado dentro de um Jinchuriki novamente. Ele não pôde deixar de ressaltar. Esobu inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Eu não deveria estar? Ele perguntou. No final, qualquer humano em que eu esteja selado morrerá em algum momento, e eu serei selado novamente, ou terei uma chance de escapar. De qualquer forma, os humanos vêm e vão, mas nós, biju, sempre voltamos. Daiki fez uma careta, sim, é mais ou menos isso ele começou, se as coisas não acontecerem de uma maneira específica no futuro. O que só acontece por causa de muita sorte, nenhum de vocês voltará, tudo que restará de vocês será o Jubi. O único olho de Esobu, que estava olhando para ele calmamente, quase entediado, abriu-se completamente em choque. O quê? Como? Isso é impossível. A calma de Esobu estava completamente perdida. Daiki engoliu em seco, mesmo apenas um estreitar dos olhos desse cara era aterrorizante, nenhuma intenção de matar era necessária. Não se alguém como Madara Uchiha tem o Rinnegan e pode invocar o Gedo-Mazo, ele refutou. Esobu congelou completamente o Rinnegan, igual ao pai? O enorme biju de concha tremeu no lugar, e Daiki testemunhou seu trio de enormes caudas blindadas balançando para frente e para trás na água em clara agitação. Um gesto tão simples criando ondas grossas e agitadas na superfície do lago. Madara Uchiha passou seu Rinnegan quando morreu para uma criança Uzumaki usar como peão, e teve um subordinado manipulando coisas em segundo plano. Daiki continuou. Você deveria conhecê-lo bem. Ele estava controlando a mente do seu antigo hospedeiro, e agora? Sim, dele, eu me lembro dele, mas por que eu não entendo qual era o sentido disso agora que você me contou isso? Esobu murmurou confuso. Se o plano deles é trazer o Jubi de volta, por que não me capturam então? Para causar caos, respondeu Daiki, eles estão colocando as vilas umas contra as outras, enquanto criam uma organização de shinobi de rank S.
Tudo com o propósito de capturar todos os seus irmãos. E bem, esse cara tem um rancor específico contra você em particular. Entendo, Ezobu respondeu simplesmente e aparentemente perdido em pensamentos. Mas por que ele tem rancor de mim? Porque ele estava apaixonado pela sua Jinchuriki antes de Yagura. Daiki disse sem rodeios, a garota que você foi forçado a namorar, uma ex-Kunoichi de Konoha R. Sim, eu me lembro, Ezobu suspirou, fechando um olho. Entendo, eu entendo. Há apenas 2 perguntas que devo lhe fazer. Responderei se puder. Daiki deu de ombros, ele percebeu que estava ficando muito mais confortável conversando com o Biju com o passar do tempo. Ele só teve que aguentar a conversa e se adaptar à presença da tartaruga gigante e assustadoramente poderosa, só isso. Por que Madara Uchiha quer reformar o Jubi? Ezobu perguntou. É uma fera antiga e irracional cujo único propósito na vida é destruir tudo em seu caminho. Daiki deu de ombros. Ele quer ser o novo sábio dos 6 caminhos, ele respondeu. Ele acha que com o Rinnegan, e sendo o Jinchuriki do Jubi, ele alcançará o mesmo nível do sábio dos 6 caminhos original. Um suspiro trêmulo exalou através da proteção sobre a boca de Ezobu. Que tolo, que homem desprezível, o Biju cuspiu, o primeiro indício de algo rude saindo de sua boca. Antes que a tartaruga gigante suspirasse e encontrasse os olhos de Daiki novamente. Muito bem, minha pergunta final. Por que você me procurou para me dizer isso? O que você quer dizer com você precisa da minha ajuda? Daiki estremeceu. Essa é a parte que você não vai gostar, ele suspirou, antes de dar de ombros e continuar. Não há onde você possa se esconder. Nem mesmo na sua pequena dimensão pessoal, o cara que controlava Yagura tem um ninjutsu de espaço-tempo que o permite invadir coisas assim também. Então você ao menos sabe sobre essa minha habilidade? Entendo. Ezobu refletiu, mas não disse mais nada, deixando Daiki continuar. Ele respirou fundo e decidiu simplesmente colocar para fora, como se estivesse arrancando um band-aid. Estou planejando fazer tudo o que puder para ficar forte o suficiente para derrotá-los e garantir que eles não consigam reviver o Jubi, ele colocou para fora. Então estreitou os olhos para Ezobu e se certificou de que o Biju tinha certeza de que ele estava falando absolutamente sério. Para esse fim, quero me tornar seu Jinchuriki. Não apenas um simples Jinchuriki. A única maneira de isso funcionar é se você se juntar a mim de bom grado e se aliar a mim, permitindo que eu me torne um Jinchuriki perfeito. Ezobu não disse nada e o silêncio ecoou entre eles. Daiki cruzou os braços e sustentou o olhar do Biju. Tenho mais opções para ficar mais forte, mas me tornar um Jinchuriki vai acelerar meu treinamento imensamente, ele afirmou. Mas há uma chance não pequena de eu morrer antes de ficar forte o suficiente para fazer a diferença. Com sua força me apoiando, posso imediatamente ir atrás de outra coisa que eu queira, o que me permitirá ocultar meu chakra completamente, fazendo com que ninguém saiba que eu seria um Jinchuriki em primeiro lugar, mesmo que Madara ficasse bem ao meu lado e me encarasse com o Rinnegan. De todas as habilidades que os olhos de Hamaru tinham, a que Daiki mais queria era a capacidade de ocultar a assinatura de chakra do usuário tão completamente que nem mesmo o Byakugan conseguiria ver através dela a queima-roupa. Com aqueles olhos, nenhuma pessoa seria capaz de dizer que ele era um Jinchuriki, a menos que ele usasse o chakra de Ezobu bem na frente deles. Finalmente Ezobu falou. Você fala com bastante confiança sobre seus planos, o Biju cantarolou, mas... Você percebe o que é necessário para você se tornar um Jinchuriki perfeito? Uma parceria completa entre nós não significaria nada bloqueando meu acesso a você. O único propósito de um selo seria me segurar, não me impedir de sair. As implicações ali eram pesadas. Ele teria que estar disposto a confiar sua vida a Ezobu. Eu não sou uma vadiazinha Ezobu. E não planejo deixar meu destino e o destino do mundo nas mãos do garoto da profecia que disse para salvar o mundo e trazer paz e todas essas bobagens. É difícil quando você cresceu ao lado do idiota, Daiki sorriu, e eu não tinha certeza se ele realmente venceu no final, eu não vi tão longe. E com os inimigos que estão chegando, tão fortes que fazem os Kage governantes parecerem gene molhados atrás das orelhas, eu preciso de toda a força que eu puder obter. Sem você isso é o melhor que eu vou conseguir. Daiki descruzou os braços e estendeu a mão para apontar para o imponente Biju cuja cabeça pairava mais de 15 metros acima dele, apesar de estar no topo de um penhasco com mais de 250 metros de altura. Colocarei minha vida em suas mãos e seguirei por esse caminho com você ao meu lado, declarou ele. E juntos, se meus planos derem certo, ficaremos fortes o suficiente para conseguir dar um tapa naquele Jubi maricas, mesmo que ele seja revivido. Ezobu lançou-lhe um olhar lânguido. Você é um pequeno humano estranho, não é? Pelo menos eu não faço rap, Daiki bufou. Seu irmão Gyuki tem que lidar com isso. Ezobu balançou sua enorme cabeça. Faz muito tempo que não falo com um humano que não me considera um monstro. A tartaruga gigante refletiu, quase nostalgicamente. Antes de olhar Daiki nos olhos, muito bem. O que você fala é um conhecimento muito privado para você ter acabado de descobrir, especialmente com a facilidade com que você fala nossos nomes. Eu te empresto minha ajuda, agora me diga humano. Você sabe meu nome, mas qual é o seu? Daiki apontou um dedo contra o peito. Meu nome é Daiki Yurei, significa espírito brilhante, um nome adequado para um cara como eu e minha dedicação à luta. Ele se apresentou corajosamente. É um prazer ter você a bordo, amigo. Daiki, um bom nome de fato, Ezobu assentiu, mas você não está esquecendo de algo? Não, acho que não, Daiki piscou. O que você quer dizer? Ele perguntou, confuso. Ezobu suspirou, um pouco gung-ho demais, talvez ele refletiu. O que quero dizer é, como você planeja me selar dentro de você?
Ah, eu já cuidei disso. Daiki ignorou a pergunta, abaixando-se e agarrando sua camisa pela base, antes de puxá-la para cima e sobre sua cabeça, deixando seu torso musculoso nu e expondo os 4 blocos retangulares de tinta preta, espalhados em cada canto que levava ao centro de seu peito. Eu já aprendi um selo forte o suficiente para prendê-lo, então você está pronto? Ele estava ansioso e animado para começar o show. Isobu piscou. Você é habilidoso nas artes de selamento? O suficiente para selar alguém como eu na sua idade? Interessante, Isobu cantarolou antes de rir. Muito bem, mostre-me sua habilidade Daiki, estou pronto. Tudo bem, prepare-se então. Daiki avisou, levantando as mãos e fechando o as em um selo de Han, concentrando seu chakra e fluindo através do selo em seu peito. Caracteres de selamento se espalharam do topo dos blocos de tinta, formando um padrão semelhante a uma teia de aranha no centro de seu peito, assim como Fu antes de repente se iluminarem intensamente com chakra e os caracteres começarem a se formar para cima e para fora de seu peito, alcançando o ar rarefeito às dezenas, formando o que pareciam correntes pretas como tinta feitas de símbolos de selamento unidos e atacando o ar como serpentes atacantes, crescendo e se expandindo para tamanhos enormes. Eles envolveram o enorme biju um momento depois, e apesar do tamanho épico de Isobu, a tartaruga foi erguida no ar como se fosse uma pena. Embora, é claro, Daiki só soubesse que isso tinha acontecido porque Isobu permitiu. Se ele quisesse, ele poderia se libertar dessas correntes de Fuinjutsu tão facilmente quanto respirar. Isobu foi arrastado pelos cabelos de cabeça, fazendo contato com Daiki e momentos depois, submergindo no selo inscrito em seu peito. Assim que Isobu desapareceu completamente, Daiki sentiu algo se encaixar e uma conexão se formou entre o selo e sua rede de chakra, e ele caiu de costas, ofegante de exaustão. Merda, isso consumiu 1 tonelada de chakra. Ele engasgou e percebeu que estava suando intensamente.